E aí, galera, bom dia, bem-vindo ao Bradcast. Connecting Alive! Bom dia! Saiu hoje aí, a galera com energia toda aí, valendo. A gente está aqui no nosso quarto dia do livro de Provérbios, a gente tem sido acrescentado pela palavra do Senhor, mas para ficar mais legal ainda, pessoal, vamos chamar o pastor Chino, a gente escuta e depois volta para comentar. Vamos lá. Bora! Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que bom a gente estar nessa jornada juntos, aprendendo com os provérbios aqui, provérbios de Salomão, grandes ensinamentos da palavra do Senhor para a nossa vida, e eu sei que você está mergulhando nisso. E obrigado, Jesus, obrigado por você receber a gente, né? Na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, e compartilhar desse tempo da palavra. Isso aqui é um tempo de influência, né? Eu creio que Deus nos dará ferramentas em breve para a gente poder fazer isso também de forma interativa, né? Quem sabe aí a gente abrir momentos específicos no Zoom, onde a gente pode trocar ideias, porque isso é tão enriquecedor. Certamente você tem outros insights aqui, coisas lindas que o Senhor te mostra, e que assim seja, que a gente possa crescer nesses dias. Gente, por favor, é um desafio para todos nós mantermos a nossa disciplina espiritual, a nossa disciplina de oração, de leitura da palavra. Diariamente isso precisa acontecer. E esse é um dos motivos por que a gente faz um broadcast, para criar um hábito, para ajudar você, né, de uma forma diferente, né? E eu trago aqui uma meditação, os meninos fazem os comentários deles, eles são super engraçados, pontos de vista diferentes, né? E isso é muito bom, isso constrói, né? E a palavra de Deus, ela é o norte, ela é o centro, né? Nela nós vemos a centralidade. Toda a verdade não está nas nossas opiniões, né? Mas naquilo que ela diz. E eu amo um versículo desse capítulo 4 aqui, em especial, verso 23, porque ele me faz refletir e vai te fazer refletir de como está o seu coração. Como anda o seu coração, né? Eu quero ler aqui o verso 20 até o 23 para a gente contextualizar melhor. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo. Aquilo que é mais importante, Deus nos dá uma orientação. O Espírito Santo está nos dando uma orientação nesse dia, sabe? A gente precisa lembrar do nosso coração. E não é o coração, você também precisa cuidar, né? Se come muita picanha aí, né? Vai ter colesterol, pode aumentar, e tudo isso traz um prejuízo, né? Cria ali placas, né? E acaba entupindo veias, muitas vezes. Tem um ensino atrás disso também, né, gente? A gente cuidar bem do nosso corpo, mas não é disso que a Bíblia está falando, e a maioria dos textos que falam sobre o coração na Bíblia fala sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, e de alguma forma Deus, através da sua palavra, ele vem nos ensinando a gente fazer uma proteção das nossas emoções, dos nossos corações. A gente está vivendo uma era dos frágeis emocionalmente, de pessoas desprotegidas emocionalmente, pessoas que não conseguem lidar com a frustração, com o não, com os embates da vida, pessoas que não conseguem lidar com a tristeza, porque a tristeza aparece para todos nós, gente, com situações de processo, de espera, de paciência, de perseverança. Tudo isso está no campo das nossas emoções, né? Pessoas que são muito frágeis com as palavras dos outros, que se vitimizam, que se sentem extremamente
ofendidas. Onde que está circulando tudo isso? No nosso coração, né? Na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. É sobre isso que a palavra nos adverte hoje. Alguém diz, né? Eu não me lembro agora se é um texto bíblico, mas há um princípio de que na guerra a gente precisa ganhar o coração da cidade. O coração da cidade. É o centro da cidade. Então, se você atinge o centro daquela nação, você conquista toda a nação. E, da mesma forma, existe uma guerra contra mim e contra você. Satanás sabe muito bem disso. Sabe muito bem de que se as nossas emoções são afetadas, né, o nosso corpo também. Por isso, a ciência diz hoje, fala das doenças psicossomáticas, que são doenças da alma, né, do coração, dos sentimentos, das emoções, que afetam o corpo, né? Há vários tipos de doenças, né, que se manifestam no nosso corpo por causa das nossas emoções. Então, o que a ciência está dizendo hoje é o que a Bíblia já diz há muito tempo. Se tem uma coisa importante para você guardar na sua vida, é o seu coração, é o campo das suas emoções. E vamos lá. Como é que a gente faz isso, então, na prática? Qual que é a recomendação? A sabedoria do alto. Muitas pessoas procuram guardar o seu coração de forma errada, fazendo bloqueios, construindo muros, né? Construindo fortalezas e evitando relacionamentos, né? Evitando falar com pessoas, evitando uma série de coisas que são naturais para o nosso dia a dia, porque ela não quer ser ferida, ou porque no seu coração, já lá na infância, foram construídas marcas, né? Pessoas ofenderam, abusos, tantas coisas ruins que acontecem, que a pessoa, para não lidar com aquilo mais, né? Aquilo que, relacionamentos, pessoas que teriam que ser saudáveis para a sua vida e que foram nocivas, criam essa noção de vulnerabilidade. Então você, a fim de proteger o seu coração, e muitas vezes a gente se coloca dessa maneira, a gente cria muros. E olha só, o muro não tem portas, né? São muros intransponíveis, e aquilo, de uma certa forma, você se sente protegido porque você não lida com a sua emoção, ou seja, você transfere sua emoção para um outro campo, para outras situações, às vezes para o trabalho, às vezes pessoas entram num momento de depressão muito profundo, muito internalizadas, sozinhas, né? Sem relação com o outro, não consegue estar com o outro. Tem pessoas que migram para algum tipo de vício, para se satisfazer, mas evitam esse ambiente de relacionamentos e esse ambiente do relacionamento com Deus. Elas criam um muro de proteção ali. Por quê? Porque não consegue lidar com aquilo, com aquela dor, né? E o muro ele é ruim nesse sentido, porque você se tranca no seu mundo, você não consegue enxergar aquilo que tem lá fora, e também você não consegue que as pessoas te acessem, pessoas boas e o próprio Espírito Santo, né? Por quê? Porque Satanás está querendo o tempo todo privar você da vida e da saúde, que é o que diz o verso 22 aqui, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Então, tem pessoas que estão limitadas na sua vida, na sua saúde física, emocional e a sua fluência de vida, porque vive uma vida medíocre, não consegue viver as emoções, porque está com o coração protegido, fechado, no mau sentido ali, não soube lidar com aquilo. Segundo a palavra de Deus, nós devemos nos encher, nos fortalecer, proteger o seu coração, guardar o seu coração com a palavra.
Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós nos enchemos da palavra, sabe o que acontece? Você é cheio do amor de Deus, você é cheio daquilo que nós falamos ontem, da confiança, você é pleno no Senhor, você tem paz interior, a palavra vai trazendo esses elementos, vai criando uma fortaleza. A palavra de Deus gera fé no nosso coração e a fé nos faz enxergar o impossível, né? A gerar coisas que não são geradas. Então a fé gera saúde. Eu não conheço uma pessoa cheia de fé que seja pessimista, né? Quem tem fé é otimista, sempre acredita, sempre tem esperança. Você entende o que a palavra está nos dizendo hoje? Olha, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, mas guarde da forma correta. Encha-se da palavra, das verdades de Deus. Receba o amor de Deus. Insista. Cada capítulo tem falado isso pra gente nesses dias, né? Precisamos insistir em buscar essa sabedoria que protege o nosso coração, que nos dá saúde, faz do nosso coração coração forte, emoções fortalecidas, emoções suportadas por Deus, emoções que tem o Espírito Santo como aquele que nos segura, que nos dá força para viver coisas incríveis, para nos alegrar com pessoas, mas também para suportar momentos de dor, de insegurança, de dificuldade. Por quê? Porque firme está o nosso coração, nossa confiança está no Senhor. Então guarde o seu coração através da palavra, se encha da palavra, creia na palavra, confie na palavra e você terá saúde e vida. Deus te abençoe, até amanhã. Que palavra maravilhosa. Provérbios 4 nos ensina tantas coisas. Eu amei as colocações do pastor China. Ele focou bastante, né, Samuel, no versículo 23, que diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Uma palavra maravilhosa para os dias de hoje, ainda mais quando a gente continuar aqui em Provérbios, que vamos falar bastante de sabedoria e conhecimento. Uma das coisas mais importantes que a gente falou ontem é que nós devemos guardar os ensinos, os mandamentos do Senhor no nosso coração. E aí a gente tem que guardar o nosso coração. Eu estava pensando a questão de guardar chave na área de computação, né? Você pega a nuvem, por exemplo, assim, você vai fazer a criptografia, aí você precisa de uma chave aí que sela o arquivo, aí você tem a chave que sela a chave, aí tem essa chave, tem a chave master, que ela vai dentro de um vault, e esse vault vai dentro de um outro, né? Aí essa analogia ficou na minha cabeça, porque é isso, nós temos que ter os ensinos, os conhecimentos, os mandamentos do Senhor, guardá-los dentro do nosso coração, e nós temos que guardar o nosso coração, porque é dali, como diz aqui, que o pastor estava falando, que saem os problemas da vida, né? A gente tem que saber Tudo e colocar uma depende, né? fortaleza, assim, né? No modo espiritual, vamos dizer, uma fortaleza boa, né? Não uma fortaleza de não temos um coração quebrantado, mas uma fortaleza contra as coisas do mal. Muito bom, o cara já arrebentou de cara aí, Tiagão. O Samuel, a gente pode até encerrar o programa já hoje. É isso aí, pessoal. Valeu! Até amanhã. Tô só no meu copinho. É porque hoje eu tô tomando aqui o meu Esse cafezinho aí tá pesado, hein, cara? com o Harvest Field Church mug. Tá uma delícia esse cafezinho aqui. Cara, é uma situação muito antagônica, né? Muito assim complicada, porque a Bíblia também ela dá orientação de tudo aquilo que é de valor. A gente não pode só guardar para a gente, mas a gente também tem que transbordar para os outros. Então, por exemplo, o que é de valor para a gente? É a vida que a gente tem com Cristo, é a nossa vida com Deus, é o que a gente passou de problema e a gente aprendeu. Então, a gente carrega antídotos para vários problemas dos outros. A gente já passou por vários problemas, a gente já viveu vários problemas. Só que é engraçado que, ao mesmo tempo que a gente já tem tanta coisa dentro da gente para passar para os outros, a Bíblia fala em Provérbios 23 que é para a gente guardar o coração. Então, a gente tem que compartilhar, a gente tem que transbordar, mas ao mesmo tempo a gente tem que guardar o coração, porque o tempo todo tem coisas ruins acontecendo ao nosso redor, tem pessoas que podem nos atrapalhar, podem tirar a nossa fé, a nossa paz, a nossa paciência,
E quando eu falo que pode tirar nossa fé, não é claro que não quero dizer que ela vai chegar e vai arrancar a fé da gente, né? O que a gente acredita em Cristo, mas eu Sim. digo que ela vai, assim, o que ela está colocando, o que ela está acrescentando, as nossas amizades, Provérbios o tempo todo também ele vai falar sobre as amizades, para a gente tomar cuidado com quem a gente anda, né? Não andar com o justo, com o reto, ele vai receber as bênçãos. Então eu vejo que é bom a gente ter essa visão de que do coração, a gente pode transbordar várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar atento com o que a gente está colocando para dentro do nosso coração para ele não ser corrompido. Cara, isso é tão interessante. Padovan, você já viu o que fala no versículo 7? Vocês já prestaram atenção? Olha que legal o versículo 7. Lê aí, Padovan, tá na sua frente? O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Olha que coisa interessante, né? A minha é um pouquinho diferente. Diz, o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Olha É a que chave coisa. da chave. É a chave da chave. É exatamente a chave da chave. Você quer ter um pouquinho de sabedoria? Você quer começar a adquirir essa sabedoria? Então, adquira a sabedoria. Que coisa. Eu fico assim, esse capítulo aqui é muito interessante para mim, particularmente. Porque ele começa assim, né? Filhos, escutem a instrução do seu pai, sejam atentos para que obtenham entendimento. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, a vida da minha avó, né, que me criou com minha mãe, meu pai, porque eles sempre forçaram, assim, eu falo a palavra forçaram, porque às vezes a gente, quando é criança, não quer saber, né, de estudar, não quer saber de nada. Mas valeu a pena, né, cara? Mas exatamente, aí eu, né, hoje sou um homem, pai de família, tenho as minhas coisas, eu fico assim, nossa, se não fosse a minha mãe, meu pai, minha avó na minha cabeça lá, assim, meu filho estuda, vai conhecer a palavra de Deus toda semana, indo para a igreja todos os dias, a gente não teria esse conhecimento do Senhor, né? Não teria esse privilégio de saber quem Ele é. Aí no versículo 5, né, fala assim, adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e a ela o protegerá. É assim, Deus, através da palavra dele, né, aqui o autor, ele está querendo colocar a sabedoria como uma pessoa. Se a gente for parar para pensar bem na maneira que o autor de Provérbios, né, dos vários provérbios aqui, ele vai colocar a sabedoria, então, como um ser que você tem que proteger, que você tem que guardar, um ser que você tem que ouvir, um ser que você deve obedecer. E muitas vezes a gente só faz isso assim, a gente pega o Espírito Santo e a gente tem o Espírito Santo como um ser, né? Que a gente deve obedecer, a gente deve ouvir, a gente deve respeitar, que a gente não deve falar as coisas erradas, mas a sabedoria, fala assim, a gente não pode abandonar a sabedoria, ela que vai nos guardar e ela que vai nos proteger. Acho muito lindo esse capítulo 4 aqui de Provérbios, Padovan. Esse caso que você está falando é porque é o seguinte, existem dois tipos de sabedoria. Aquela é personificada, que é o que Provérbios ele está falando, sobre uma personificação, transformar um conceito de ideia em algo prático, em algo personalizável. E o outro tipo que é a sabedoria encarnada. A sabedoria ela encarnada, ela vem através de Cristo. Então, Cristo foi o mais sábio, o homem que pisou nessa terra. Não foi Salomão, foi Cristo. Mas ele veio com essa sabedoria em forma de encarnação, encarnou nele a sabedoria. Por isso que quando a gente tem, quando a gente está procurando a questão da Bíblia, né, o que eu vou, como que eu vou resolver esse problema? Qual que é a lógica disso? Por que esse negócio ele está na minha frente, ele vai dar certo, ele vai me dar lucro, de repente você sente uma paz, um incômodo em você, você não sente paz, porque essa personalização da sabedoria que estava na Bíblia, ela virou agora encarnada em Cristo e está em você. Então você sente isso e fala, cara, não vou para frente, não estou sentindo paz com relação a isso. Mas eu tenho uma pergunta, como que Jesus, o que você me diria que, não quero usar a palavra prova, mas não tem outra palavra aqui, que realmente demonstra que Jesus foi o homem mais sábio que existiu? Tem um versículo na Bíblia, se eu não me engano, em que o próprio Cristo ele é apresentado como alguém que veio acima de Salomão. Ele veio, eu não vou saber te falar agora, a gente pode falar no próximo dia. Eu não estou nem perguntando de versículo mesmo, é uma questão assim, meu ponto, né, não é uma pegadinha para ninguém, né, é uma questão assim,
a resposta para mim seria assim, que ele demonstrou ser, né? Que a sabedoria é você também saber aplicar o seu conhecimento, saber aplicar o entendimento. Jesus, ele tinha um conhecimento pleno da palavra, da Torá, ele sabia tudo que estava escrito, ele sabia quem ele era, o que ele era, por que ele leu, por que ele estudou, e aí ele pôde pôr, então, em prática os ensinamentos. Não é porque ele chegou e falou isso ou falou aquilo. Se a gente for parar a pensar, Jesus não falou... Eu tenho até um livro, esse livrinho aqui é muito legal. Ó. Esse livro, não dá para colocar aqui. Fala assim, Jesus never said anything new, né? Jesus nunca disse nada novo, mas exatamente por isso, porque ele recitou a palavra mesmo, né? Então, ele como um homem sábio, que já viu os escritos de Salomão, já tinha tudo aquilo, né? A Torá escrita, ele pôde pegar aquilo e poder aplicar naquele tempo dele, e a palavra dele é tão viva, é tão eficaz, que até hoje, né, Padovan? A gente pega aquilo que Jesus falou e é uma sabedoria, assim, tremenda. Não houve ninguém né, cara? mais Então, assim, do que ele. O mais sábio não é o que mais sabe, é o que mais põe em prática, é o que mais faz. Exato. Né? Eu gostei do que você falou, entendi Samuel, que você também disse, mas com certeza, cara, quando Jesus ele fala até por parábolas, ele está colocando muito em prática, trazendo muito do nosso nível para que todo mundo consiga entender e pratique de fato, né, cara? E eu acho que assim a sabedoria está no temor do Senhor, né, cara? Então ele era temente ao Pai, né? Ele era obediente, ele é o único que não pecou, e ele colocou em prática, como o Tiagão falou. Isso é muito importante, cara. Eu queria comentar uma coisa, que a gente falou sobre guardar o coração, o Samuca falou até de perseguição, pessoas, tal, amigos, tal. Eu acho que a gente tem que falar um pouco de decisões aqui rapidinho, né? Sim. Porque a gente tem essa decisão pelo esse versículo 23 aqui, de guardar o coração, né? Porque dele provém e depende toda a nossa vida. Então, se isso realmente é muito importante, então, de fato, a gente tem que tentar entender como a gente pode tratar o nosso coração, né? Como é que a gente pode ser uma pessoa liberada que passa por uma transição de construir muros para que ninguém acesse nosso coração, ninguém acesse nossa mente, ninguém acesse nossos sentimentos, para que a gente se transicione de construir muros para começar a construir pontes. Porque existe uma diferença grande, cara, quando você fala assim, cara, eu resolvi construir pontes, eu resolvi construir acessos, eu resolvi construir conexões. Isso te dá a flexibilidade, mobilidade, te dá performance, velocidade, porque você agora sim é uma pessoa liberada, cara. Porque, como o pastor falou, a gente tem medo, às vezes, de contar uma fraqueza, medo de falar para um amigo, medo de compartilhar o coração, compartilhar a vida, né? Talvez por problemas, por traumas, por um monte de coisa que a gente já passou, que todos passaram, ou também que não passou, mas de alguma forma a gente constrói mais muros do que pontes, né? Eu acho que está claro para a gente aqui hoje, e também para nossa vida, a gente vive junto aqui, né? Somos amigos, mesma igreja, o pastor Chino também. A gente está muito mais interessado hoje em construir pontes, né? Muito mais interessado em construir relacionamentos, em falar de acesso com pessoas, né, cara? Construir amizades. Tá muito claro hoje, para mim, principalmente, que não existe, cara, a gente andar sozinho, não existe fazer sozinho, não existe transbordar sozinho. Se a nossa vida não for uma vida transparente, compartilhável, não faz sentido viver. Né? A gente aprendeu esses dias, né, cara, que a gente só encontra a plenitude quando eu pego de você aquilo que está faltando para mim. E isso me ajuda muito. Então, eu acho que é legal isso, cara, a gente ter o coração liberado para construir ponte, né? Vigiar realmente, porque a gente acumula coisas, né? Sabe aquele período que você passa acumulando, aí você vai na igreja, Deus fala com você, você derrama, chora, e você fala, cara, fui renovado, essa é a palavra que a gente costuma dizer, né? Mas, na verdade, assim, eu sei que tem um renovo espiritual e tudo mais, só que você colocou o seu sentimento de verdade no altar. Você chorou porque você não estava aguentando mais, e a palavra de Deus rasgou você por dentro, e aí trouxe para você essa liberação do seu coração. Por isso que é importante a gente conversar, desabafar mesmo, e ser sincero, né, cara? Não guardar rancor, né? Porque essas coisas vão construindo muros no nosso coração, né? E essas coisas vão limpando o coração, né? Essas atitudes. E é uma coisa muito interessante quando eu estava comentando sobre amizade, né? Se a gente parar para pensar, o perigo também está quando a gente está bem vulnerável, né? Então, às vezes você não está bem, ou se aconteceu alguma coisa, é nessa hora que as pessoas vão
vão falar alguma coisa, tá vendo, a igreja, você tá lá na igreja e não deu certo, ó, você tá lá na igreja, você faz isso, mas Deus não te abençoa. Por quê? Porque o inimigo sabe, né? A gente fica vulnerável como ser humano, e é por Exato. isso, assim, né? Tem a ponte e tem a fortaleza ao mesmo tempo, Muro, né? A gente tem que ter uma ponte que chega até o muro que tem uma porta, né? Porque a gente tem que prender isso bem firme de não sermos atacados. Porque senão, quando a gente está vulnerável, tá down, tá no chão, o inimigo ele vem, ó, e consegue, viu? É muito interessante a gente parar para pensar É por isso que a sobre gente tem isso. armadura, né? Olha só, Sim. esse sim é o Mas já Samuel. meteu um Efésios agora, já foi para cima e tá, Não, o cara já... tá Olha, cheio até de o sorriso dele texto-chave na tela do apareceu. Até computador o ali. Tá sorriso só... apareceu. Ei, fala aí, tá cheio de texto no computador, telas ali, anotações. Samuel é o cara preparado O desse grupo. Samuel é o cara preparado. Cara, minha memória é ruim, então tem que anotar, ué. A gente joga com o que a gente tem. Não é ruim Eu tô nada, aqui. cara. Você é bom demais, cara. Olha só. E menos. Cara, e com isso, olha que interessante que você falou, Tiagão, porque às vezes a gente não perceber que esses muros estão construídos, e que aí quando construi um muro muito alto, tanto o meu olhar para fora fica ruim, quanto de fora para Sim, dentro também fica ruim, né? E as pessoas, falou de igreja, aí as pessoas começam a achar problema lá na igreja, sim. nas pessoas, no relacionamento ali, e quando vai perceber, ela mesma é o problema. Aí ela troca Ela é de o igreja, problema. troca de trabalho, troca de relacionamento, troca de namorado, achando que vai resolver o problema dela, e não resolve, porque ela é o E ela é o problema. problema, né? Ela tá com o muro construído, não é, Samu? Eu, por exemplo, eu tive que mudar de país, mudar de mente, mudar de tudo, porque se eu só mudasse de país, não mudasse de comportamento, não mudasse de mente, eu tava do mesmo jeito. Então, quando Deus ainda está fazendo uma obra na minha vida, assim, de reconstrução de mente, Sim, ele me deu identidade, ele me deu uma demonstração clara do amor dele por mim, tudo ele tem feito hoje em dia, assim, com muita bênção, com muita transparência, eu tenho sentido muito temor por aquilo que ele tem feito. Então, todo esse complexo de coisas que tem acontecido com a gente, ele vem para fortalecer essa armadura que o Thiago está falando e para quebrar os muros que foram construídos para a gente construir pontes em relacionamentos. Ou seja, o evangelho, se for para ser sozinho, não é evangelho. Né? Não tem como a gente ter uma vida com Deus só para guardar tesouros e pedir bênçãos e talentos e aí Deus vai falar o quê? Mas peraí, você está pedindo dom e talento para quê? Para você guardar debaixo do seu travesseiro? Você não vai ser usado, você não vai usar isso com ninguém, você não vai levar isso para lugar nenhum. Então não faz sentido, né? A gente também ficar pedindo vários dons e talentos, quero falar em línguas, quero curar as pessoas, quero fazer isso, e você está lá no banco sentado o dia inteiro. Não faz Sim. nada por ninguém. Então acho que quando a gente começa a aplicar essa sabedoria que o Espírito Santo começa a mover dentro da gente, a gente começa a ver que é muito menos sobre a gente, mas é muito mais sobre todo mundo, né? Não é só sobre eu, é sobre todos, é sobre eu, Thiago, eu, Padovan, eu, Badu, e a gente junto, e aqui junto com a igreja, junto com o Bradcast, junto com você que está escutando a gente. Esse é o nosso coração. sim, sim. Muito Maravilha, legal, hein? Samu. Pô, ficou profundo. Você agora você não leu e andou bem, cara. Aí andou. Agora não andou, agora correu? Anotado aqui, ó. Ai, meu Deus, a gente brinca aqui, pessoal, porque o Samuca é um geninho aqui, né, do nosso meio. O Thiago também. Eu sou o tiozão aqui. Menos aí, tiozão. Menos aí, Bem tiozão. menos, bem menos. Mas É o olha, tiozão da Harley. o Tiozão da Harley. O Samuca falou uma coisa e me levou a um versículo aqui, Samuca. Provérbios 14, 4, né? Versículo 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Cara, isso aqui é muito louco. Eu acho que a gente, quando se assenta a roda dos escarnecedores, cara, a gente é roubado. Né? Fica um conselho aqui: se você anda pela vereda dos ímpios, caminho dos maus, você vai ser, vamos dizer assim, atrapalhado e vai passar por uma grande procrastinação em relação ao que Deus tem para você. Né? Tem uma história linda construída para cada um de nós. E o que a gente faz quando a gente se assenta nessas rodas escarnecedores ou anda com pessoas com caminhos do mal, a gente atrasa o nosso plano, a gente atrasa aquilo que Deus tem para fazer para nós. Então fica uma dica aí também aqui em Provérbios 4, né, cara, dia de hoje aqui. Cara, selecione com quem você vai andar. Veja quem são seus amigos, veja quem são as pessoas que realmente vão acrescentar em você, e ao contrário de instigar em você uma murmuração, uma fala, um sentimento mal. Isso também você pode explodir esse tipo de muro, né, que às vezes a gente constrói, de pessoas que tiram de nós algo que a gente não quer ser e também insere a gente num lugar onde a gente não precisa estar.
Então é importante você selecionar e ir para o próximo nível, achar quem te conecta para a próxima fase da sua vida. Eu tenho falado isso é muito importante para mim, né? Os meus amigos que estão aqui sabem disso, a igreja também está aqui, escutando, sabe disso. A gente tem procurado andar com pessoas que têm um coração ensinável, que tem a sabedoria como um princípio mesmo, que busca esse entendimento. Cara, não é que a gente é seletivo, não. É que, aliás, ou então porque assim, eu não vou ficar andando com quem não quer andar comigo, eu não vou ficar andando com pessoas que não estão se comportando como tem que se comportar. Essa é a real, né? A gente está vivendo hoje um tempo, cara, que a gente pode ensinar, a gente pode pastorear, mas eu acho que ninguém é obrigado a se ajuntar nesses ambientes que roubam a gente, né? Então, não sei se eu falei demais aqui, mas me ajuda aí, pessoal, complementa aí. Não, é o resumo de tudo que você falou. Eu diria que ande nos caminhos dos justos, não ande no caminho dos ímpios. Ande com quem te ativa, anda com quem vai te levar para o caminho certo, para quem te aconselha a andar no caminho do Senhor. Ande com pessoas que têm uma visão de crescimento de reino, crescimento no lado espiritual e de santidade. Mas é isso aí, gente. Maravilhoso o dia de hoje. Muita coisa, né? Sempre bom poder conversar. Estou amando mais ainda. O dia de hoje é o melhor dia. E eu sei que amanhã será o melhor dia e assim por diante. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, Bom gente. dia para vocês. Deus abençoe. Valeu!